Pessoal, então vamos falar de hoje de um tema que eu digo que não é novo, porém para a parte de dados principalmente, eu considero que é, tá? Muitos se ouve falar, mas poucos mexem. Realmente é complexo, é uma mudança de paradigma, é a próxima geração, não só, né? É a atual geração de desenvolvimento, é a próxima geração, na que a gente fala de stateful applications, né? Ou seja, aplicações que guardam estados, bancos de dados, storages, tudo que guarda estado hoje, com a introdução de novas APIs em 2017 do Kubernetes, trouxe ele para o nosso mundo e veio com muito peso, tá? Eu posso dizer que 95% das empresas que trabalham com produtos enterprise, na verdade, eles trabalham com Kubernetes por debaixo dos panos. Quando você vê que algum tipo de produto ele escala muito rápido, ele é bem elástico em formas de como ele reage a algum tipo de evento ou algo do tipo, você pode ter certeza que isso é Kubernetes, tá? A gente vê isso no mundo como um todo. Então, né, Databricks, Confluent, e por aí vai, tudo que é serverless, a nuvem da Google inteiramente é um tipo de Kubernetes, né? Porque a nuvem, a Google entregou o Kubernetes para a comunidade. Deixa eu só tirar esse internet aqui para não ter risco de ninguém me incomodar. A Google entregou e criou o Kubernetes dentro da Google, e a Google entregou open source para o mundo, tá? Então, para quem não sabe, só existe Kubernetes entre diversas outras tecnologias que a gente trabalha hoje, graças à Google. Então, ela é muito forte nisso. Só que a gente fala muito de Kubernetes, mas vamos começar do princípio, tá? A ideia dessa sessão, de ser essa sessão Kubernetes 101, é para a gente entender como é que é o deployment tradicional, tá? O que acontece normalmente nas empresas. O que é container, né? A gente fala bastante de container, mas no final, o que é? Tá? Eu acho interessante a gente ter essa visão de como é que o container funciona primeiro, para depois a gente falar de orquestração. E aqui, no final, a gente vai fazer uma criação dentro de um cluster de Kubernetes, a gente vai fazer algumas criações para a gente poder ver como é que funciona, mas bem superficial, tá, gente? Eu não quero entrar muito em detalhe, não. Por quê? Porque a ideia é que vocês entenderam Kubernetes em si. Não ir tanto deep em aplicações específicas. Porque muitas coisas que acontecem, na verdade, dentro de Kubernetes, não é o Kubernetes, são como as aplicações interagem com as APIs de Kubernetes. Tá? Então, vamos primeiro para o tradicional. E aqui eu vou colocar uma pequena provocação, tá? O que é não bom, ou seja, o que a gente considera como não interessante e o que é interessante, tá? O que é bom. Como eu sou mineiro, né? Mineiro fala bom, trem, essas coisas todas, aí é padrão de mineiro fazer isso. Então, só para vocês entenderem, trem é qualquer coisa. Se eu falar esse trem aqui é trem qualquer coisa. Se eu falar bom, é porque é bom. Não bom, não é bom, né? Então, vocês já sabem. Então, para descontrair, para ser bem tranquilo, então vamos começar primeiro com o tradicional, tá? Eu vou pegar uma analista aqui, que na verdade eu vou começar a nomear, porque acho que ficou mais legal. Eu vou falar assim, Floriano, que é o nosso analista aqui, que é o nosso cara que está aqui na aplicação. Floriano precisa de um banco de dados e precisa de uma aplicação em Python. Eu falei, eu como gestor dele, falei, Floriano, você vai desenvolver para mim uma aplicação em Python e eu quero que você use o SQL Server, por exemplo. Tá? No modo tradicional, se a empresa não tem onde hospedar essas aplicações, né, principalmente com os bancos de dados também é um tipo de aplicação, vai ter que fazer o quê? Eu vou criar um host, né, uma máquina. Eu vou usar a máquina virtual para ficar mais fácil, tá, gente? Porque máquina virtual, na verdade, é uma máquina dentro de uma máquina física, onde só existe logicamente para quem não conhece. Então, eu tenho em volta a parte lógica dentro de um hardware físico em que um middleware chamado hypervisor ele vai ser responsável por distribuir os recursos entre a máquina física e as máquinas virtuais. Então, dentro de uma máquina física, eu posso ter máquinas virtuais, dependendo de quanto de hardware eu vou ter disponível. Porém, eu tenho um detalhe: eu tenho sistema operacional na máquina física e em todas as máquinas virtuais. Beleza, esse é um ponto. Então, cheguei lá e falei, Floriano, coloca a sua aplicação em Python dentro da sua... Vamos começar com o mais fácil. Python não, vou começar com o banco de dados. O Floriano pediu, falou assim, gente, eu preciso criar um banco de dados dentro da máquina virtual. Beleza? Então, como é que ele vai fazer? Vai instalar, vai pegar o setup do banco de dados, vai instalar dentro da minha máquina virtual, tá? Lembrando que ela tem uma infraestrutura, ela tem dentro do sistema operacional, Linux, Windows, tanto faz, e eu tenho minhas dependências. É aqui que isso aqui sofre, tá? E eu vou entrar muito quando a gente fala com a aplicação, mas
Aí eu tenho que instalar dependências. Às vezes é um driver que eu preciso usar. Então, eu tenho dependências para garantir o quê? Que isso aqui está saudável, que isso aqui está up and running. Beleza? Esse é um ponto. Isso aqui é corrigível várias vezes, tá? Aqui o que acontece é existe um padrão de indústria para a gente poder fazer isso. Então, aqui não é tanto um grande problema. Eu tenho um custo considerável porque eu tenho que manter, lembre-se, eu tenho que ter uma pressão operacional dentro da máquina virtual para eu poder garantir que está tudo funcionando. Isso, no final das contas, é um custo maior porque eu tenho dois sistemas operacionais interagindo entre eles. Eu tenho da máquina física e máquina virtual. Vamos deixar isso bem claro, tá, gente? Vocês vão entender por que o container é algo que realmente quebra paradigmas e o que torna fácil o desenvolvimento. Aí, beleza. Floriano vai desenvolver a minha aplicação em Python. A aplicação do Python, Floriano testou. Cara, rodando perfeitamente aqui, ó. Pode rodar, pode mandar a produção que tá rodando, beleza. Floriano vai e sobe na parte de aplicação. O que acontece? A aplicação crash. Aí eu falo com o Floriano assim, Floriano, não tá rodando. Ele falou assim, a minha máquina funciona. Quem nunca ouviu isso, desenvolvedor, quem nunca trabalhou assim, é mais comum do mundo. Aí você fala, então tá, então eu vou pegar a sua máquina e vou colocar dentro do CPD. É isso, eu como trabalhei com infra, tá, eu falava isso com o desenvolvedor. Cara, então eu vou botar a sua máquina e botar no CPD, porque não está funcionando no servidor de produção. E é comum. Por quê? Porque cada aplicação ela tem suas dependências, ela tem o desenvolvedor ele vai ter uma liberdade da máquina dele que ele vai ter no servidor. E muitas vezes a gente tem que ter cuidado com o limite de liberdade que pode ter aqui. Muitas coisas a gente coloca coisa demais que não precisa. Então, faz sentido esse cuidado de tipo, cara, não vai ser tudo que existe no mercado, não, porque você não vai precisar usar. Você acha que precisa, mas se você for forçado um pouquinho, você pode melhorar isso aqui e transformar isso em uma coisa mais fácil. Então, isso gera sérios problemas, tá? Por enquanto, o mercado acreditava que isso aqui era o bom. Por que era o bom? Porque é o que tinha. Né? Eu tenho uma máquina virtual para cada... Eu tenho uma máquina virtual para aplicação, banco de dados. Então, eu conseguia gerenciar isso, porém eu tinha que ter um time de infraestrutura consideravelmente grande. Porque eu tinha que ter um cara que cuidava exclusivamente de banco de dados, um cara que cuidava exclusivamente de storage, um cara que estudava exclusivamente das aplicações, um cara que cuidava networking. Por quê? Porque era muito segregado as funções, né? E eu tinha que ter para o meu parque, né, para o meu ambiente, eu tinha que ter essa quantidade toda aqui. Imagina isso aqui se eu tiver, sei lá, vou botar aqui 100 bancos. Vamos botar que eu tenho, que é normal, tá? Ainda mais hoje em dia. Eu tenho, sei lá, 10 aplicações num servidor, 15 no Linux e por aí vai. Cada aplicação ela trabalha de um jeito, porque precisa que ela trabalhe para as bibliotecas que eu preciso desenvolver trabalham com Linux melhor. Outras não. Eu tenho muita coisa que traz do Windows. Então, né, existia esse paradigma aqui. Isso é o tradicional, tá? Isso aqui muitas empresas ainda estão, principalmente no Brasil, ainda estão nesse... Startup, não vou entrar em contato com startup, não, mas empresas tradicionais, elas estão nesse momento aqui. Beleza? Só que alguém veio, olhou para PC e falou assim, cara, vamos fazer uma coisa um pouco mais fácil? Vamos literalmente pegar a máquina do Floriano e vamos jogá-la dentro do CPD? Só que de uma forma um pouco mais inteligente. Então, aqui, como eu falei, o Floriano falou assim, cara, achei uma solução aqui que pode resolver. Eu vou pegar a minha aplicação, tudo que eu tenho de dependência dentro dela, então as minhas dependências já estão aqui dentro e vou criar uma imagem, tá, pequena, que eu vou mostrar como é que é o código da imagem, para vocês poderem ver como é que funciona. E, em vez de eu colocar dentro de uma máquina virtual que tem um sistema operacional, eu vou subir um sistema operacional único, beleza? Em que ele vai usar no meio, em vez de um hypervisor, um Docker Runtime, em que as aplicações vão executar nesse contexto. Ou seja, eu comparo todo mundo usa um sistema operacional. Eu não tenho um sistema operacional para cada aplicação. Só nisso aí eu já ganhei absurdamente consumo de recursos. Porque sistemas operacionais, pela sua própria concepção, eles requerem muitos recursos. Tá? É natural. Então, a primeira quebra que foi aqui é que eu não sistema operacional. Eu preciso da aplicação. Preocupa no contexto da aplicação. Tá? Eu preciso de uma máquina para hospedar a minha aplicação. Eu não preciso da minha máquina para hospedar um sistema operacional
posteriormente colocar isso. Então, como é que entrou? Como é que ficou? Tá? Só para vocês poderem ver aqui. Vamos colocar de exemplo. Esse que eu deixei de propósito para te fazer aqui, tá? Então, tem minha infraestrutura. Beleza? Aí aqui, deixa eu pegar um quadradinho aqui. Eu tenho aplicações. Só que ao invés de eu instalar sistemas operacionais nela, eles acessam aqui, né? O que a gente chama de Docker Runtime, que é o quê? Onde eu vou executar. Eu tenho que executar, eu tenho que emular isso em algum momento. Então, eu emulo isso aqui na camada do Docker. Só que o que acontece? Eu tenho minha infraestrutura que, na verdade... Deixa eu colocar um antes aqui. Né? Pode ser isso aqui. Meu SO está aqui, sistema operacional. Tá? O meu SO está aqui. Então, eu já tenho um ganho absurdo pelo fato do que eu trabalho com o sistema operacional, tudo que eu preciso já está dentro da minha dependência, dentro do meu container. Então, eu trabalho no texto de container, tá? Eu trabalho com Kubernetes há 3 anos, todos os dias, tá? Eu não trabalho em outro contexto, não sei Kubernetes hoje, graças ao bom Deus. E eu nunca vi um container rodar na minha máquina e não rodar num servidor, beleza? Nunca vi. O que pode acontecer, eu vou explicar isso ao decorrer da apresentação hoje, é que, às vezes, a API de deployment que a gente vai trabalhar está incompatível com a atual versão do Kubernetes. Tem isso, mas é coisa diferente. Não é questão de compatibilidade do que eu fiz. É o tipo de deployment que eu tenho que acertar para fazer. O Kubernetes tem algumas APIs, dependendo da versão que você trabalha, não funciona. Mas a questão que vocês também, né? De novo, tudo que a gente está falando aqui, gente, é muito complemento para vocês estudarem. Aqui é uma visão para vocês verem e começar a dar um deep nisso aqui, tá? Porque, na boa, isso aqui foram praticamente 3 anos que a gente trabalha só com isso, para formular. Então, imagina só se a gente fosse uma sessão completa de todo o conhecimento que eu tenho para vocês. Gostaria muito, tá? Porque eu gosto de compartilhar, eu quero muito que vocês... Quanto mais vocês souberem de Kubernetes, para mim, melhor. E fica mais fácil a gente poder conversar, para a gente poder fazer laboratório, para a gente fazer tudo. Então, a ideia disso aqui é facilitar, mas aí tem um lado de vocês realmente pesquisar sobre isso aqui, dar uma lida, porque, né, é muito conteúdo, tá? Não é à toa que ele está aí desde 2015, 14 ou 15, se não me engano, trabalhando com aplicações stateless. Quem chegou aí, tá? Só me manda no chat se sabe ou não. É tranquilo a segregação de aplicações stateless e stateful ou não? Quem quer que eu explique isso? Tá? Vou drivar um pouquinho para vocês poderem participar junto comigo. Deixa eu ver aqui. E aí, galera? Quem aí tá tranquilo? Quem tem dúvida pode perguntar. Matheus, ainda não tá, para mim não tá claro o que é uma aplicação stateless e o que é uma aplicação stateful. Se ninguém falar, eu vou considerar que tá? Depois manda no fórum lá de tecnologia de K8S, eu pergunto. Etienne, não tá, beleza. Vou te explicar então, Etienne. Pra gente ficar bem na mesma página, tá, gente? Só de uma licença do Windows Server, tem esse detalhe também, né? Custo. Né? Custo, né? A gente fala de redução aí de infraestrutura, principalmente de licenciamento. Custo. Deixa eu jogar para cá. Vamos lá, que questão de stateless e stateful, tá? Uma página, vou botar aqui, landing page, tá aí, chega. Uma página de front-end, por exemplo, tá? Ela, por padrão, ela é stateless, ou seja, ela não guarda estado. Se você pegar onde ela está, destruir e recriar, como ele só tem objetos de abstração, ele vai subir de mesma forma sem ter nenhum tipo de problema. No Kubernetes, na sua concepção, eu trabalhava com esse tipo de aplicação. Por isso que foi assustador, né? Containers em si, Docker. Como é que foi assustador a adoção? Porque, cara, eu falava com o cara assim, você vai subir, por exemplo, uma mudança, uma alteração na sua página front-end do seu site, você vai praticamente deletar
e subir de novas alterações. Boa pergunta aqui, ó. Um empty dir compartilhado por pods uma stateful ou stateful? Nesse caso, é stateful, tá, Vinícius? É stateful, porque ele guarda, porém, ele não salva isso dentro de um PVC, mas ele internamente ele guarda. A stateless não guarda nada. Ele simplesmente carrega a aplicação e destrói. Aí você vai ter, no caso ali, você vai ter perca de dados, beleza? Cuidado com isso, porque isso é uma pergunta normal. Por exemplo, o efêmero então é stateless? Não, não é. O stateless é quando você praticamente não passa nenhum tipo de volume e você trabalha só com abstrações. A aplicação de abstração. Seguindo. Subi meu front-end, refiz ele. Stateless. Não guarda estado nenhum. Um database, né? Por sua concepção, né? Para sua ideia inicial, ele tem que ser, vou botar aqui stateless. Stateless. Ótima pergunta, tá, Vinícius? E é comum mesmo essa pergunta. Stateful. Um banco de dados é stateful, porque ele, por sua concepção, ele guarda estado, né? Então, por exemplo, antes de 2017, não era possível, dentro do Kubernetes, você gravar estado dentro dele. Então, era inviável você subir um banco de dados dentro do Kubernetes, por exemplo. Por quê? Porque ele não guardava estado. Ele trabalhava com aplicações stateless. Não tinha PVC, não tinha nada de volume e nenhum tipo de API de volume para guardar. Então, ele não entendia o que era volume, trabalhava só com abstrações. Então, stateless. Uma aplicação front-end, uma aplicação sua de processamento, por exemplo, stateless. Eu vou mostrar uma aplicação stateless aqui, por exemplo, tá? Para vocês poderem ver. Então, aplicações são stateless. Agora, quando eu trabalho com armazenamento de dados, por padrão, são stateless. Beleza? Então, vamos seguir, porque é muita coisa. Então, beleza. Tá claro isso aqui, gente? Tá claro aqui? Aí eu falei pro Floriano, sobe a sua aplicação Python dentro desse host aqui, que tem o Docker, tá? Faz para mim um Docker build, faz para mim um Docker, chama aquela imagem, acabou. Criou-se um container. Docker PS seu container, criou seu container, beleza? Tranquilo, né? Vamos ver como é que funciona essa imagem, porque para você criar um container, você tem que criar uma coisa chamada Dockerfile. Para o Docker, tá, gente? Tem outros gerenciadores tem outros runtimes de container, tá? RKT, eu não usei, beleza? Mas a gente acaba usando o mais famoso, porque a adoção do Docker foi, assim, absurda. Então, acaba que, né, todo mundo foi usado. E, no final, eu vou explicar por que aquela questão de sair um paper falando o Docker será descontinuado no Kubernetes. Todo mundo desesperou. Eu vou explicar por que não tem desespero nenhum, tá? Eu vou explicar, mas vamos lá. Beleza. Matheus, como é que você cria uma imagem Docker? Por padrão, tá? Isso aqui é padrão de todas. Beleza? Eu vou começar aqui para criar, por exemplo, o Kafka Connect. Depois eu vou mostrar uma aplicação. Vou montar duas. Uma aplicação e o Kafka Connect. Kafka Connect. Criei o meu Dockerfile, tá? Quando eu faço meu Dockerfile, que é um arquivo mesmo, eu vou falar com ele assim, ó. From, eu tenho que usar uma imagem base. Beleza? Aí, Matheus, como assim, se eu não tiver base em base? Você vai pegar uma imagem base, por exemplo, de Linux. Você vai pegar uma imagem base de uma linguagem que está hospedada dentro de algum tipo de sistema operacional. Geralmente é tudo Linux, tá? Geralmente não uso outro, não. Eu não vi eu não vi ainda imagens baseadas em Windows, 100% Windows, tá? Eu não trabalhei com elas. Quando a gente trabalha com Big Data, a gente trabalha exclusivamente com coisas focadas em Linux. Mas aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem visível. Deixa eu fazer as linhas aqui, ó. Beleza? Imagem base. From, o meu repositório, tá? O repositório é público? Público. Acesso a imagem, essa versão. Dali, eu peguei a imagem base, gente, aí começou a brincadeira. Tá? Aí começa, eu ia falar outra coisa, mas é sem vergonhice, né? Começa aqui. Você começa a alterar como você quiser basear na sua imagem. Por exemplo, aqui eu setei o usuário para root. Por quê? Porque, por padrão, essa imagem ela vem com o usuário sem privilégio. Só que quando eu baixo uma imagem pública, tá, eu posso setar qual usuário que eu vou usar. Então, aqui eu usei o root,
Falei, cara, agora você vai fazer o quê? Criar para mim essas, legal, essas pastas, beleza? Run mkdir, as pastas que eu quero. Copia para mim, onde eu estou rodando meu Dockerfile, copia para mim os jars que eu tenho, estou trabalhando com jars aqui de drivers, para dentro das pastas novas que eu criei. Então, copy, local, ponto, né? Onde está meu Dockerfile, copy, copia. Eu já sei que já tem lá uma libs, então eu vou colocar minhas libs. Muito cuidado, tá, gente? Quando vocês estão trabalhando com imagens públicas, executam em root, mas voltam elas para usuários sem privilégio. 1001. Beleza? Não continuam com root. Isso pode dar muito problema lá, porque ela foi desenvolvida para ser assim. Criou tudo. Fechou a criação? Fechou. Você vai ter a sua imagem. Isso aqui vai ser a sua imagem. Até aí, tá tranquilo? Criei minha imagem, né? Ou seja, meu Deus, nu. Em algumas imagens sempre vejo esse usuário 101. Ele é padrão em todas? Não em todas, Jackson. Não são todas. Mas grande parte também que eu vejo são, tá? Eu já vi root. Já vi. Mas eu não considero como padrão porque eu já vi questão de root. Mas grande parte usa. Que é o usuário com menor privilégio. Beleza? O usuário 101 é um usuário comum. Se utilizo na minha 80 precisa permissão sudo ou vai dar erro? Depende de como é que está a sua configuração de rede, Vinícius. Eu não recomendo usar a porta 80, tá? Para aplicação. Porque você pode dar compatibilidade, você pode colocar como sudo, conectar como root, fazer todas e possivelmente vai dar erro. Eu recomendo usar outra porta, porque essa é uma porta padrão. Começa por aí. Eu não gosto de usar portas padrões. Tá? Permite ambiente de desenvolvimento. Porque, cara, você leva para desenvolvimento. Você não altera, dá merda. Beleza? Tem casos que eu nem uso porta, igual eu vou mostrar aqui agora. Beleza, esse caso aqui, tá? Eu tirei algumas coisas. Tomara que eu tenha tirado tudo, porque senão fodeu. Ah, tirei tudo. O que eu fiz, tá? Esse aqui é um cliente que eu subi uma aplicação em Python, tá? Que é um consumer do Kafka. Então, eu desenvolvi o consumer, beleza? Desenvolvi o consumer toda a aplicação e criei meu Dockerfile. Falei, cara, copia para mim o requirements, que eu vou precisar do requirements txt, né? Na minha aplicação. Instala, dá um pip install no meu requirements, ou seja, está em todas as bibliotecas que eu vou usar. E faz um apt-get nesse container, nessa imagem que vão subir. Então, quando ele subir, ele vai pegar da imagem do Python 3.9. Na verdade, isso aqui, se eu não me engano, era um Ubuntu 20, eu acho, que eles usam aqui. Eu fiz um label falando que fui eu que fiz, tá? Opcional. Label opcional, opcional. Mandei copiar os arquivos de artefato da minha aplicação, tá? Então, estava no meu ponto, ou seja, onde meu Dockerfile é o ponto app. Eu não posso mostrar um detalhe porque é cliente, tá, gente? Não trago detalhe. A gente pode depois fazer uma aplicação assim, executando aqui em container agente. Depois a gente faz isso, a gente está com umas ideias bem legais sobre isso. Vamos chegar lá. Aqui eu passei, olha, eu comecei, isso aqui é interessantíssimo, tá? Eu recomendo fortemente. Quando você está mexendo com a aplicação, cria parâmetros de variável de ambiente. Tá? Isso aqui que acontece. Quando eu faço esse env e passo minha variável, quando eu for subir lá no meu YAML, dentro do meu Kubernetes, eu posso acessar essas variáveis aqui e substituir, tá? Do que eu quiser. Então, eu sempre coloco isso aqui, beleza? É somente isso aqui dentro do Dockerfile. Env e qual que é o parâmetro que você quer deixar ele exposto. Aí você só vai trocar dentro do YAML lá, acessar. Eu vou ver se depois eu compartilho com vocês. Porque esse aqui é de cliente, não tem dados no YAML de cliente. Depois eu dou uma acertada nele para vocês poderem ver. E o que eu trabalho aqui, eu subo tudo, seto o meu worker dir para app, ou seja, meu diretório de trabalho nesse container vai ser o app. Quando eu rodar esse CMD aqui, Python kafkaconsumer.py, ele vai executar meu consumer. Tá? Como é que funciona essa aplicação? Eu colocava ela para rodar com um crawl job de 5 em 5 minutos, que ele acessava um Kafka, tá? Lia, fazia toda uma parte de processamento, ele rodava umas ISOs de cartão de crédito,
trazia isso para dentro de um CSV, porque o cliente pediu para ser CSV, para uma aplicação SaaS dele ler e poder processar isso, tá? Eu ia fazer mais somente a leitura. Só que eu fazia o tratamento inicial. Então, eu acertava a coluna, mexia em tudo, tá? Então, ele rodava simplesmente a aplicação inteira de 5 minutos, terminava, encerrei. Isso aqui é o famoso Dockerfile. Para a gente seguir, tá ok? Dockerfile tá joia? Me dá um joia aí, por favor. Participando, galera, participando. Rodrigo deu joia, Alessandro deu joia. Isso aí. Então tá tranquilo, né? Então tá bom, né? Até aí tá bom. Docker, maravilha do segundo, do terceiro mundo, do primeiro mundo, né? Tem mais maravilhoso que existe, né? Beleza. Aí a gente entra no que todo mundo entrou quando começou a usar o Docker à torta direita. Beleza, subi um container lá. Ele tá emaranhado dentro da minha máquina virtual. É possível configurar para SQL Server? Sim, Etienne, é possível sim. Eu vou mostrar aqui um YAML de SQL Server, pode ficar tranquilo. Tá, a Microsoft mesmo já disponibiliza isso. Pode ficar tranquilo, vou mostrar. E justamente esse é o exemplo que eu tenho aqui de SQL Server. Então, acontecia. Cara, minhas aplicações começavam a crashar. Eu estou num nível, numa camada totalmente nova, em que não tem self-healing, em que eu tinha problemas de balanceamento, porque todo mundo vinha, acessava esse host, tá? Estava nas aplicações, e pronto, e aí? Quebrava. Eu não conseguia nem minhas requests, loucura, né? Aí tinha esse problema, olha, problema de tráfego de rede, problema de health checking e gerenciamento. Porque ficou fácil desenvolver, né? Microserviços. Eu tenho microserviços que cadastram o usuário, eu tenho microserviços que colocam o usuário na fila, eu tenho microserviços que buscam cafezinho para o usuário, eu tenho microserviços para tudo quanto é coisa que existe no mundo. O que aconteceu? Eu tinha ambientes gigantescos de Docker, tipo, galera, como é que eu vou gerenciar isso? Sem microserviços, né? Porque é maravilhoso, cada um faz o seu, sobe aqui abstração, de novo, né? Não precisa se preocupar com o estado, mas e aí? Então, foi surgindo o quê? Uma necessidade de uma orquestração. Eu pegar esse carinha aqui e olhar para ele e falar assim, cara, eu vou cuidar de você. Eu vou pegar sua mão, você vai ficar aqui dentro dessa caixinha. Nessa caixinha tem tudo que você precisa, mas outras coisas que é o quê? Eu vou olhar o seu estado. Eu vou falar assim, cara, se você estiver up and running, se você está ok, eu vou sinalizar ok. Se não, eu vou tentar te levantar até você ficar ok. Tá? Então, trouxe o quê? A necessidade de orquestração. Que o Kubernetes, no final das contas, ele é simplesmente um orquestrador de containers. Então, eu peguei meu container, só que se eu pegar somente a minha aplicação, né? Antes eu tinha um servidor com sistema operacional que fazia isso para mim. Perfeito, né? E agora que eu não tenho? Eu ganhei de um lado, só eu comecei a sofrer muito quando eu crescia, quando eu ganhava escalabilidade. Principalmente como é que eu vou criar réplicas disso aí? Né? Como é que eu vou escalar horizontalmente? Verticalmente, beleza, eu coloco lá recurso. E que não é o ideal, tá, gente? Detalhe muito grande. Não criem imagens gigantes de Docker, por favor. Não criem imagens gigantes. Tome muito cuidado com isso, tá? E não foi feito para isso. Então, se eu tinha uma aplicação que lá, sei lá, rodava 30 gigas a mais dentro de um... Não em volume, tá, gente? Eu falo realmente do tipo, ele vai usar, tipo, 20 dias. Qual o tamanho, mais ou menos? Geralmente, Pedro, as imagens de Docker vai a megas, dependendo do que eu for fazer, a no máximo 2 gigas que eu vejo. Tá? A maior que eu vi são 7 gigas. A maior que eu vi. Tomei muito cuidado com isso, tá? Eu vou criar aqui, eu vou pegar exatamente, vou jogar tudo lá dentro. Deu lá 10 gigas, 100 gigas. Cara, não, você está trabalhando com outro contexto, vai ter que quebrar. Isso aqui não... Aí é aquela história. Você está colocando um monolito dentro do Docker, que não foi feito para isso. Né? Monolito, para quem, só para refrescar a cabeça de quem não sabe, é quando, em vez de eu ter vários microserviços, eu tenho um servição que faz tudo. Só que esse servição que faz tudo,
Quando eu tenho que melhorar ele, quando eu tenho que fazer um upgrade, qualquer coisa, eu não mexo num pedaço, eu mexo em tudo. Eu tenho que testar tudo. Isso normalmente o que acontece? Quando você modifica um monolito, isso em muitas empresas, tá? Você tem que testar tudo de novo. Tem empresa que ela opta por nem mexer. Só dar manutenção para manter funcionando. Por quê? O risco de parar tudo é tão grande que às vezes é inviável para a empresa chegar e mexer. É mais fácil ela reprogramar um outro, subir em paralelo, desligar esse, manter esse aqui, do que simplesmente ir lá e modificar. Um CRM, um RP, pode ser. Tá? Pode ser. Um RP, geralmente, eu já estou começando a ver RP por debaixo dos panos, eu trabalhando com microserviços. Mas um RP, para sua concepção inicial, ele era um monolito gigantesco. Até mesmo porque ele teria que acessar todos os dados da empresa, ele era muito grande, né? Um SAP da vida, meu Deus. Eu achava muito legal, o pessoal falava assim, nossa, eu tenho um SAP em casa. Eu falei, meu Deus, eu nunca quero ter um SAP na minha vida. Porque eu sei que é monolito. Isso você perde uma flexibilidade. Isso aqui, cara, assim, gente, isso aqui foi tão foda, do tipo, você fala assim, olha, de novo, igual lá em cima, peguei o container, beleza? Meu container está aqui. Falei, Floriana, agora que seu container está pronto, em vez de a gente subir ele dentro de um Docker, antigamente, que eu falar de Docker Swarm, tá? É um tipo de orquestração também, só que é da Docker, que criou. Infelizmente, eles estavam no momento errado, porque eles criaram o Docker Swarm, e a Google me solta o Kubernetes e joga no Kubernetes o Pokémon Go para mostrar como é que o Kubernetes trabalha. E o Pokémon Go não cai, e foi uma explosão também de acesso. Essa história está dentro do mercado documentado do Kubernetes, a gente, é muito foda. Eles fizeram um trial, a Google lançou o DKI, na época lançou entregou o Kubernetes para a comunidade, ninguém acreditou. Tá? Eu falo empresa grande. Não, isso aqui, open source, não vai valer, não vai cair, não vai bater. Aí ela foi o primeiro gerenciado do Kubernetes pelo GKI. Ela criou, ela já estava preparada para subir no gerenciado. O primeiro cliente foi o Pokémon Go. Então os caras falaram assim, cara, eu vou colocar uma equipe dentro da sua empresa para poder gerenciar isso aí. Subiu a aplicação do Pokémon Go. Cara, eles resolviam o bug na hora, com o avião voando. Lógico que o Kubernetes hoje, da primeira versão dele, né, tem comparação, né? Tem várias evoluções, vários bugs fix, muitas coisas. Tudo bem que a Google entregou uma ferramenta poderosíssima, mas teve muita atualização no meio do caminho, que é normal, tá? Então, como é que ele funciona? Eu tenho um container. O que é esse tal de pod? Né? Todo mundo fala, o Matheus fala pod, Luan fala pod, não subir um pod, poder ser um pod, não sei o quê. Todo mundo fala isso, né? Mas acho que quem não sabe fica assim, cara, esses caras falam de pod o tempo inteiro e o que é um pod, tá? Gente, o pod, ele é a menor unidade dentro de um cluster. Tá? Na verdade, é onde ele abriga a aplicação e as suas configurações. Então, pensa num pod bem a grosso modo, tá? Bem a grosso modo, mas só para vocês entenderem. Pensa um pod como se fosse a aplicação em nível de uma máquina virtual que tem tudo que ele precisa. Tem a rede, tem volume, tem as configurações e tem container. Ou seja, a imagem da aplicação que você desenvolveu. Pode ter mais de um container? Pode, tá? Pode, né? Até escrever, pode. Pode não é recomendável ter mais de um container, mas isso pode acontecer. Tá? Não é recomendável. Tem algumas literaturas que falam que, cara, tem que ter cuidado. Por quê? Tem que estar muito bem configurado. Eu, particularmente, eu trabalho com 1 para 1. Um container não pode. Beleza? Eu não coloco mais de um container dentro do pod, não. Mas você pode fazer. Você pode configurar ele para ter quantos você quiser. Por exemplo, tá? Se a gente pegar a imagem do Strings e do Kafka no Kubernetes, você vai ver que na verdade tem várias imagens tem vários containers dentro do pod do operator, que triga outros pods quando são executados. Mas é uma programação específica. O operator, pela sua concepção, ele vai ter, tá? Só que o operator é uma inteligência, ele é uma aplicação inteligente de gerência da aplicação se você for subir. Então, ele é um pouco mais avançado. Não vamos entrar em operator, a gente vai falar isso na série de Kubernetes, a gente vai falar sobre operator, mas é por aí, vamos seguir por aqui, tá?
Então, o que eu tenho no pod? Network do pod em si, ou seja, eu tenho IP, qual a vantagem em unificar múltiplos containers no pod? Não tem vantagem, tá, Anthony? Tem situações em que você vai colocar mais de um container quando você for fazer a gerência de uma aplicação nível operator. Você vai ver que o operator ele vai ter mais de uma imagem lá dentro, porque ele vai ter uma inteligência para trigar as outras imagens, para não fazer uma imagem muito grande. Então, ele vai trabalhar com mais reativo. Beleza? Então, não tem vantagem, realmente não tem. Então, para um servidor? Não, Vitor. Pensa no pod como ele sendo uma aplicação, só que dentro desse pod tem tudo que uma aplicação precisa para fazer, para executar, tá? Então, eu vou ter rede, eu vou ter volume. O servidor, ou seja, aonde ele vai estar, aí é o Kubernetes. O Kubernetes vai fazer a abstração, então, vai falar assim, cara, olha, aqui, você está aqui dentro? Deixa comigo. Eu vou gerenciar você. Eu vou ver o seu estado, quantas réplicas você tem, vou garantir tudo isso. No Kubernetes você trabalha com um tipo de operação chamado estado desejado. Tá? Se você passar para o Kubernetes que você precisa de 3 réplicas, 100 gigas de disco, ele vai fazer o possível para manter esse estado desejado da sua aplicação. Tá? Então, ele faz isso. Você imagina que tem geralmente menos de 10 gigas, com necessidade e vantagem em banco de dados no mesmo. Etienne, está pensando em volume, tá? Pensa na imagem aplicação. Pensa na aplicação, tá? Tudo que a aplicação precisa para executar. O volume, cara, você pode colocar 1 tera aqui, 2 teras, 100 teras, tá? Não, o volume não precisa. Deixa eu ver essa imagem que você mandou aí, que legal. Ótimas imagens. Perfeito, perfeito. Um container dentro do pod, o pod dentro do Kubernetes. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Obrigado, Jackson, é isso mesmo. Só que tem uma questão, tá? Por padrão, quando você cria uma aplicação, simplesmente criar uma aplicação dentro do Kubernetes, ele trabalha com serviços internos. Ele não comunica externamente. Por exemplo, essa aplicação que eu criei aqui em cima, esse container, eu não preciso de nada externo. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque ela está lendo um outro local, que esse local eu preciso acessar, mas eu não preciso acessar a aplicação em si. A minha aplicação não precisa ter nada externo. Ninguém precisa acessar ela externamente. Então, em alguns momentos, eu não preciso fazer nenhum tipo de customização de criação do serviço. Tá? Porque o que o Kubernetes entrega? A aplicação onde vai ser hospedado. A interação, ou seja, os serviços que você vai interagir com a sua aplicação. Eu preciso só da rede interna. Por padrão, deixa eu dar isso, tá? Chama Cluster IP. Quando tem Cluster IP lá, eu vou mostrar, tá, gente? Vocês vão ver tudo bonitinho lá. Eu vou mostrar aqui. Quando eu falo de Cluster IP, eu falo do IP do cluster. Então, só comunica quem estiver dentro do cluster. Ou seja, se tiver aplicações deployadas dentro do cluster, implantadas dentro do cluster. Se eu não tiver, não consigo. Aí ele tem Node Port, que eu passo uma porta para essa aplicação e falo, a partir dessa porta, quem acessar, ela consegue acessar minha aplicação, só que eu tenho que ter uma série de outras configurações, tá? Expor meu Kubernetes para um IP externo. E eu tenho o que eu mais uso, tá? Que é o Load Balance. Tem o ingresso também, não vou entrar, que é muito confuso. Vamos devagar. Devagar. Load Balancer, tá? Para a gente entrar aqui nessa base de serviço interno. Atribuo um IP para comunicação na internet e dou acesso a esse serviço, a esse IP. Então, tudo que tiver nesse serviço vai receber acesso externo, beleza? Então, quando a gente vê lá no Kafka, por exemplo, ele criando um load balancer, tanto para os brokers como para o Bootstrap e tal, quer dizer o quê? Tá? Que ele está criando para cada serviço de acesso ao broker, que são separados, ele vai falar assim, cara, para esse broker aqui, me dá o acesso externo, para esse também, e um para acessar todos. O Kafka, ele é meio peculiar, porque nesse caso ele precisa para conexão, para comunicação inbound e outbound, ou seja, a comunicação de acesso ao ele e a resposta para ele. Então, quando eu retorno a mensagem, não é somente na parte de ingestão ou de ler algo de fora ou ser lido, para me retornar aquela requisição, eu preciso também de IP externo, tá? No caso do Kafka. Senão ele perde a mensagem, ele fica meio doidão.
mas são casos. Vocês estão vendo que é mais a questão de personalidade da aplicação do que o Kubernetes em si. O Kubernetes dá tudo, tá? E como é que ele funciona? Para vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu vou citar aqui o principal carinha aqui, tá? Ele tem o API Server, que é a parte de integrações com a API. Então, eu posso chamar uma API do próprio Kubernetes para poder fazer interação. Isso é interessantíssimo. etcd. Vamos começar um pouco mais deep aqui, que é interessante. O etcd é o banco de dados interno do Kubernetes. Eu já vi esse banco crashar, tá? Em ambiente on-premises. É muita reza, tá? Porque se isso aqui crashar, toda a parte de estado é gravado aqui. Então, Matheus, como é que o Kubernetes sabe que esse pod, ele precisa ter, essa aplicação precisa ter 2 réplicas, que ela precisa ter um volume, para tudo aqui. Isso aqui crashou, os seus estados são perdidos. Ou seja, o Kubernetes sabe o que tem que fazer. Eu não digo que ele fica inacessível, porque eu vi ele acessível, porém, cara, eu consigo qualquer coisa e não faz absolutamente nada. Beleza? Não consigo deployar nada e por aí vai. Tá? Então, tome muito cuidado. Eu já vi papers de backup de etcd. Isso acontece muito no ambiente on-premises, tá? Essa preocupação nesse cara aqui é no ambiente on-premises. Quando a gente está no ambiente cloud, serviço gerenciado, a Microsoft, a AWS e a Google que cuida disso aqui. Você vai preocupar para quê? Porque isso fica dentro do que a gente chama de masternode. Vou botar aqui, ó, masternode. Por que eu não estou entrando muito nesse contexto aqui de master e worker nodes, tá? Porque isso é muito no ambiente on-premises. E eu vou pedir para vocês para não entrarem nessa furada. Por que eu falo furada? Por quê? Você vai ter um custo, é chato pra caramba de instalar o Kubernetes on-premises. Eu já fiz, é um porre. A gerência é inteiramente sua, tá? Tem chaves que você perder para adicionar no cluster, é uma bosta, beleza? E o serviço gerenciado hoje é barato. Então, não justifica por questão de custo, tá? O custo hoje de um cluster gerenciado de Kubernetes, eu vou mostrar aqui agora para vocês no DigitalOcean, para a gente poder brincar, é muito barato. Tá? Um cluster relativamente de teste parrudo, tá? Que vai te dar muita coisa, você vai pagar $240 por mês. Isso se você ficar deixar ligado o tempo inteiro. Você pode ficar desligando, igual eu faço, porque eu deleto, crio. Então, eu pago, sei lá, a última fatura que eu paguei para ficar testando, que eu testo bastante, $50. Pra você poder brincar. Ou seja, você não precisa comprar uma máquina parruda para instalar Kubernetes. Isso, gente, e sem contar o Minikube, tá? Eu não estou nem falando de Minikube aqui. Beleza? Mas só para vocês terem uma ideia de contexto. No Masternode, fica todos esses caras aqui, tá? Todas as APIs principais. Beleza? Vou colocar aqui. Não é o gerenciado, você não acessa o Masternode, tá? Porque a gerência é da nuvem. Então, tem um Masternode e eu posso ter quantos Worker Nodes eu quiser, tá? Então, a gente vai trabalhar no contexto de que esquece esse Masternode, essa abstração aqui é da nuvem, só para vocês saberem, tá? Existe toda uma série de APIs aqui para poder comunicar. Eu só vou citar um cara que é super interessante, que é o Kubelet. Ele é o agente nos worker nodes que trabalha para comunicação entre eles, tá? E o Kubelet que ele é responsável por essa comunicação slave e trace entre os worker nodes. Por exemplo, aplicações estão entendendo somente num worker node. Ele faz, olha, começa a acessar o outro aqui, porque esse aqui está mais ocioso. Então, toda essa parte, esse agente que trabalha aqui, tá? Então, o nosso agente secreto aqui é o Kubelet, beleza? De novo, essa perda de dados não é um problema arquitetural, correto? Até o CERN arquitetural tem distribuído especializado. E o trampo de estar on-premise, responder a administração, tudo. Aí vira... Antes, sim, é complicado, velho. Por quê? Tá? Manter um ambiente de Kubernetes on-premises não é uma tarefa fácil. Cara, eu trabalhei numa empresa que os caras trabalhavam dessa forma. Eles saíram de Docker para Docker Swarm para Kubernetes. Essa jornada de aplicação crescendo, dando problema,
para depois Docker Swarm, pô, tô no céu. Viram que começou a dar problema também e foram para o definitivo, tá? Que é o Kubernetes. Para subir uma máquina de Kubernetes, para tudo isso, cara, é aquela história de um on-premises, né? Vai pagar, vai chegar, vai ligar, vai configurar, vai ingressar no cluster, vai fazer todas as configurações que não ambiente para ambiente é diferente. Aí começa a fazer. Então, assim, eu não recomendo hoje para clientes trabalharem com on-premise. Lógico, né? É recomendação. Tá na pedra por causa disso. Entra naquela treta de gerenciamento, exatamente. Imagina você gerenciar framework de Big Data para esses caras em VM. Delícia. Eu não quero, não. Cansei de vir proposta, o cara fala assim, cara, tá precisando de um cara mexer com aqui, papapá. Eu falei, irmão, bucha de canhão nesse aí não rola. Por quê? Porque esse tipo de serviço gerenciado na nuvem não é caro. Então, para mim, não faz muito sentido eu manter numa situação em que eu vou estar pagando mais para ter mais dor de cabeça. Uma coisa eu ter. Eu estou assim, não, eu estou pagando menos. Concordo. Aí, cara, quando é com custo e menos dor de cabeça, a gente não discute. Agora, isso aqui é extremamente complexo para você gerenciar. Qual que é o legal? As nuvens vêm e falam com você assim, cara, você não tem que se preocupar com isso. Preocupa com isso, não. Por quê? Eu vou te dar um node pool. Ou seja, eu vou te dar o cluster, o cluster subiu, você tem, quando vocês verem node pool, é isso aqui, é um pool de máquinas dentro do seu cluster que você vai usar de acordo com o que você quiser. Então, eu posso adicionar novos node pools, eu posso colocar propriedades, por exemplo, de, cara, eu quero que minha aplicação Python não acesse o mesmo pool da minha aplicação de banco de dados, tá? E pode acontecer, por exemplo, a minha aplicação em Python, esse servidor caiu, veio para cá. Se essa máquina tiver resposta mais rápida, recurso disponível, e não tem problema. O Kubernetes ele foi desenhado para trabalhar com essas aplicações. Cada worknode é uma instância, um EC2, por exemplo, sim. Qual cuidado devo ter no sentido de configuração de rede de comunicações entre worknodes? Ele já te entrega isso quando é gerenciado, Pedro, não precisa preocupar. Quando você está trabalhando em nível de cluster, de gerenciado de Kubernetes nas nuvens, eles já te entregam isso. Você só pede para adicionar um novo pool, mas como você adicionando dentro do cluster, ele já faz essa interface para você, ou deveria fazer, tá? A AWS nunca fez esse teste de adicionar o work pool, mas GCP eu já fiz, Azure eu já fiz, DigitalOcean, posso mostrar para vocês aqui também já fiz, não precisa se preocupar com nada em nível de rede. Essa abstração é toda deles. Porque, na verdade, você não vai lá e vai adicionar a máquina, propriamente dita. Você vai dentro do cluster e fala assim, cara, agora eu quero aumentar, adicionar esse worker pool. Eu vejo o nível do cluster. Eu vou lá no meu gerenciador, que eu vou mostrar aqui, e crio. Beleza? Beleza. Vamos entrar agora no tipo... Nossa Senhora, esse aqui foi, hein? Tá. Beleza, você vai estar explicando para o Pretinho. Beleza. Então, vou deixar isso depois a gente entra. Falei, caralho, estou no susto aqui agora. Você te apply uma espécie de save de estado desejado no etcd? Simples. Na verdade, o etcd apply é como você vai aplicar as suas mudanças dentro do cluster de Kubernetes. Você vai interagir com o seu cluster de Kubernetes. Aí você vai aplicar um novo serviço, você vai modificar, e sim, é uma interação com a API Server para você poder aplicar suas mudanças, tá? Só que, como eu te falei, quando você é TCD, se preocupa muito quando a gente está trabalhando com nível on-premise. Quando você está trabalhando com nível gerenciado, ele abstrai para você. Aí cada um faz de um jeito, tá? Vamos falar kube control, kubectl, eu falo kubectl. Então tá, vamos pegar aqui um deployment. Pode ser aqui. Beleza. Eu tenho lá meu container, eu tenho minha imagem, né? A gente vai ver, vai dissecar aqui para entender como é que isso sobe no Kubernetes, beleza? Então, vamos fazer aqui as nossas anotações. Primeiro, lembra que eu falei da questão da API Server, API Version? Isso aqui, vocês têm que ter cuidado. A versão do Kubernetes vai falar quais APIs ele aceita, tá?
Tem umas questões aqui, por exemplo, se você colocar API beta, apps ou beta barra V1, dá pau em algumas versões de Kubernetes, ou até na versão de sua aplicação. Também cuidado quanto a isso. Pega um exemplo da última versão e valida. Eu gosto dessa da última versão, tá? Só quando estão meus customizados, aí não preciso se preocupar, porque aí eu olho a documentação da versão do Kubernetes e só valido se ele aceita a minha API version. Beleza, deixa eu deixar isso aqui em cima, que vai ser mais fácil. Tipo, deployment. Eu estou implantando aqui o meu KCDB. Beleza? Falo qual que é o meu label. Posso falar, tá? Eu falo, cara, essa aqui é uma aplicação do tipo KCDB server. Quais? Aqui, ó. Spec. Spec, para quem não sabe... Oi, gente, deu branco agora. Specification. Nossa senhora, deu um branco. Eu escrevi isso hoje. Specification. Ou seja, o que são as configurações da minha aplicação? Réplica igual a 1, ou seja, estou querendo uma réplica. Beleza? Não quero que vocês se preocupem com essa parte de selector. A gente vai entrar isso, mas é como eu posso fazer query dentro do Kubernetes, mas não me preocupem com isso agora. Tá? Eu posso passar alguns selectors para ser mais fácil eu fazer alguns tipos de query, integrações, mas isso não é um padrão, não é usado por todos, tá? Eu falo no meu template, tá? Que eu estou usando de novo, metadado, porque quando ele lê dentro, esse template aqui, eu leio dentro do container. Ele vai assim, cara, nesse template, metadado aqui desse label, como é que vai estar? Que esse KDB server. Aqui eu passo o spec do meu container. Beleza? Então, eu tenho o spec do meu YAML, ou seja, meu deployment, eu tenho réplica 1, papapá. Quando eu entro em nível de configuração do container, eu tenho que passar o spec do container. É obrigatório para todos? Não. Muitos vocês não vão ver isso aqui, tá? Porque já vai estar já embedado dentro do container das configurações. Aqui, porque eu tenho que fazer algumas configurações fora do padrão, porque eu fiz a integração aqui do KSQL com o esquema REST, por exemplo. Então, aqui é um modelo para subir no esquema REST. Então, aqui, ó, a minha imagem 0.24, aqui eu peguei da própria Confluent, tá? Então, eu não peguei, não criei uma própria. Vocês vão ver que no caso, no Kafka Connect, por exemplo, tem uma própria minha. Então, primeiro, repositório, imagem e a tag. Tá? Sempre vai ser assim. Uma imagem vai ter repositório, nome da imagem e a tag. Beleza? Se tiver latest, ele vai chegar lá e falar assim, opa, qual é a última que tiver aqui. Se você não passar, ele vai te pedir uma tag da imagem, dá um erro. Nunca se obrigam a passar a tag, tá? Tem que ver como é que tá a lógica da imagem. Aqui eu falo qual porta desse container, 8088. E aqui as minhas configurações de ambiente. Onde que o meu Kafka, aqui eu posso colocar explicitamente, ó, meu Kafka é o EDH Kafka Broker Ingestion SVC Cluster.local. Vamos entender o que é esse cara aqui, que eu acho legal com o instante de Kubernetes, entender isso aqui. Isso aqui, assim, ó. Eu falo que é, lá para frente, tá? Porta do meu serviço. Eu falo que é um serviço. Aqui é o meu namespace e o nome do meu serviço. Então, quando eu quero acessar alguma aplicação, em vez de eu passar IP que pode mudar, o que eu faço? Eu passo isso, não todas funcionam, tá, gente? Tem que ver se vai funcionar, tem que testar, tá? Não é uma regra, porque isso depende se a aplicação está entregada com a API server do Kubernetes. Não são todas que você consegue fazer isso. Mas todas que vocês testarem funciona, deixa assim, não tenta passar somente por IP. Tem alguns que realmente não vão por IP. Por quê? Porque toda vez que esse serviço estiver aqui, esse serviço, nesse namespace, né, como serviço, SBC, serviço, tá? Nessa porta, esse aqui eu coloco, a gente não tem obrigatoriedade nas outras versões do Kubernetes, não, tá? Eu coloco porque é costume e funciona. Mas vocês podem tirar, tá? E muitos já das versões, acho que já estão tirando isso já. Mas é somente nome, serviço,
namespace, nome do serviço. 9092, ele já vai acessar e não importa o IP que tiver, ele vai subir bonitinho. Beleza? Subir minhas configurações. Isso aqui é legal pra caralho. A gente vai estender um pouquinho, tá? Porque eu ainda vou criar o cluster, tá? Então segura a onda aí, galera. Segura a onda aí, porque eu falei que era muita coisa. Isso aqui é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Recursos disponíveis para o meu cluster. Como é que funciona, tá, gente? Lembra que eu falei que o Kubernetes é uma aplicação do cluster, né? Tem várias máquinas que ele vai despejando, ele vai compartilhando aqueles recursos. Então, ele trabalha como se fosse uma só. O que acontece? A medida dele é diferente das medidas convencionais. Então, eu não trabalho com giga, eu trabalho meio de outras formas, tá? Como é que funciona principalmente CPU? Quando eu tenho 500, por exemplo, 100, 200, 500, 1000, aqui é mili CPUs. Acho que é assim. É micro-mili, agora eu posso certeza que é mili. Não, deixa eu tô terminando, gente, pra você não ficar muito tempo. Quando eu falo 500 mili CPUs, eu estou dizendo que, na verdade, eu estou usando meia CPU. Tá? Quando eu falo 1000, uma CPU. Beleza? Então, por exemplo, Matheus, mas como é que eu posso representar isso com 1, 2, 3? Tem como também. Eu não passo a medida. Tá? Aí eu posso 1, 2, 3, ele vai usar CPUs já disponíveis para ele. Nossas aplicações de Big Data usam muita memória, então CPU é uma coisa que eu vejo que fica sobrando, tá? Não usa tanto. Aqui, memória, tá? Memória é diferente. Você pode colocar MI aqui, já é megabyte, tá? GI, gigabyte. Então, você pode já modificar. Aqui está dando 1,5 GB, tá? De memória. Então, o GI aqui já é GI, MI, megabyte, gigabyte na conversão aqui para memória. E eu tenho esses dois caras, request e limits. Isso aqui mata mim muito, tá? Isso aqui que as aplicações crasham no Kubernetes. Não consigo trabalhar com Kubernetes, não entendo Kubernetes. É por causa disso aqui. O que acontece? Request. Tá? Request é quanto de recurso eu vou iniciar a minha aplicação. Então, a aplicação vai subir, eu já vou reservar para ela, por exemplo, aqui, um CPU, tá? E 1,5 GB de memória. Beleza? Por réplica. Se eu tiver duas réplicas, eu vou ter, né, o dobro disso aqui. Request. E aqui é quanto que eu posso chegar. Por exemplo, aqui eu começo com 1 e vai até 2. Tá? Eu já vi gente, já vi uns deployments fazendo request de 0.1, não precisa. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Se eu vou passar 0.01 de CPU, eu deixo default. Geralmente o default que eu vejo é 100 mili CPUs, que é tipo, eu acho que menos que isso é bom. Tá? Mas aí, cara doido com a sua loucura. Eu vou muito do tipo, cara, não vejo motivo, mas talvez o cara testou, né, concorrência, tá? Por quê? O que acontece? O Kubernetes é uma parada muito forte. Que poucas pessoas sabem. Deixa até isso aqui no meio. Assim que eu acho legal. Se você... Esse aqui é legal. Você está usando request 1 de CPU, limite 2, você passou de 2. Ele te capa. Beleza? Ele dá uma... Ele te derruba. Se você está abaixo de 1, ele te derruba também. Então, ou seja, se você passou para ele uma quantidade de request de CPU, você tem que estar o mais próximo possível da realidade. Então, se ele vê que se você subiu a aplicação, você não está usando um CPU, ele te derruba para você poder subir de novo e carregar a memória direito. Então, ele considera isso como falha. Se você está passando por cima, ele passou o limite, também derruba, porque está, opa, peraí, você está usando mais do que deveria do limite aqui, antes que você pegue mais um, eu te derrubo, tá? O request ele já inicia com esse tamanho, ele reserva esse valor. Ele reserva. Porém, se você
é o acho que é o Libraries Probe. Se você passar um tempo e você não chegar nessa quantidade de request, ele te capa. Ele, pá, te dá uma porrada, te dá na perna. Dá, puxa rasteiro. Então, isso aqui poucas pessoas sabem. Pô, minha aplicação está crashando, está reiniciando. Cara, configuração disso aqui. Tá? Muita gente me procura somente para deployment de Spark, deployment de Kafka, mais de Spark, tá? Converso muito com Spark. Eu falo assim, pô, minha aplicação não sobe e tal, não sei o quê. Cara, deixa eu ver seu request, seu resource. Eu nem pergunto mais nada. Foi seu resource. Aí eu vejo lá, falei, cara, dá uma reduzida nesse request aqui, dá uma aumentadinha no seu limite. Vamos ver como é que vai funcionar. Ó, funcionou. Então, assim, tem que ter cuidado com esses dois, tá? Trueling, eu acho que é o processo que chama. Depois eu mando para vocês. Acho que é isso. Trueling. Um negócio assim. Depois eu confirmo para vocês qual é o nome do processo que ele derruba se você não está usando o recurso corretamente. Beleza? Beleza. Recurso. Fechei. Aqui no mesmo YAML, quando ele fica algum log, fica. Ele fala ele não fala um log explícito, porque depende de como é o tratamento de log da sua aplicação. Mas ele fala que ele dá um erro de liveness probe. Pode ser mesmo que é questão de recurso de memória, de falar liveness probe encontrou um problema e teve que reiniciar a aplicação. Normalmente é isso, tá? Já vi gente aumentando um pouco esse parâmetro para quando ele usar mais recursos, tipo assim, ele não está chegando lá porque está derrubando ele antes mesmo dele alocar esse recurso todo. Já vi gente aumentando. Eu não recomendo, tá? Só quando é aplicação sua, aí ok. Mas quando é aplicação Kafka, Spark, aplicação especificamente de Big Data, cara, tendo testar isso aí. Olhando para esse lado, onde é exigido atingir o request definido? Faz sentido ter 0.01 se a aplicação consumir muito pouco em algum momento? Etienne, geralmente o que você pode fazer, tá? Você pode colocar, tá, beleza. Aí tem uma situação em que a sua aplicação ela atinge 0.1 minuto, 1 segundo de CPU. Tá, beleza, você pode usar isso. Ou, se ele vai subindo aos poucos e ele está tomando o trolling, deixa trolling que chama mesmo, quando ele, antes mesmo dele carregar todo o CPU na memória, você pode aumentar esse parâmetro dentro do YAML, tá? Aí você explicitamente você passa esse parâmetro. Mas, eu, particularmente, hoje em dia, eu nunca mexi nele, não. Esse YAML não tem, depois eu mostro o YAML que tem. Então tá, vamos lá, a gente eu sei que são muitas perguntas, muitas dúvidas. Vamos lá. Nesse YAML, eu já coloquei também a parte de serviço. Então, aqui, ó. Até aqui ele sobe o deployment. Depois ele vem aqui e vai criar o serviço. De novo, tipo serviço, né? O meu metadata, que é o nome do meu serviço e o nome do meu processo. Quando eu falo que ele é headless, vocês vão ver isso também em algumas aplicações. É que esse serviço não tem IP cluster. Tá? Não tem cluster IP, quer dizer. Ele não tem um endereço IP. Ele é somente para ser chamado via nome de serviço. Por exemplo, tá? Eu posso fazer isso numa aplicação que não aceita IP? Não posso. Eu vou ter que colocar o IP aqui. Mas se eu tiver uma aplicação, no caso, que aceita a query, nesse caso aqui, que esse core aceita, chamar aquela query que eu falei com vocês, ó, serviço, namespace, tá? Namespace tá tranquilo todo mundo? Gente, depois eu explico namespace, tá? Eu pulei esse aí, mas depois eu explico. Nome de serviço, ele vai acessar pelo headless. Headless sem cabeça, né? Ou seja, sem IP. Mas aqui a gente cria os dois, tá? Por quê? Pode ter situações que eu vou precisar acessar pelo IP. Tá? Então, são aplicações de banco de dados, geralmente MySQL da Bitnami tem isso, Postgres, não, mas o MongoDB da Bitnami tem isso. Quando vocês vê headless, é porque ele não tem um cluster IP, ele não tem um IP de cluster interno para comunicar internamente. Você vai acessar somente pelo nome do serviço. Tá? Que é extremamente rápido, tá? Eu acho bem rápido também. Acessar pela query de nome de serviço pelo cluster. Beleza? Então, esse é o nosso caso. Vamos ver aqui rapidamente, só para a gente terminar a nossa criação de cluster. Eu não vou mostrar a Terraform, porque a Terraform pode confundir. Então, vamos aplicar o que a gente entendeu, tá? Então, deixa eu dar um zoom, tá?
Tá, criei aqui. Tá, aqui eu estou usando a namespace, o VPC Default do DigitalOcean, então não preciso criar, posso criar customizado, né? Depende de demanda. Eu estou usando Default. Versão do meu Kubernetes, 0.24. DO, DigitalOcean.0, tá? Pode ter situação que você não precisar de versões específicas, mas em Big Data eu não vi nenhuma aplicação de Kubernetes precisarem de versão específica do Kubernetes, tá? E aqui começa. Ó, Node Pool. Cara, eu vou chamar esse Node Pool aqui. Node Pool. Bom. Esse aqui é o bom. Então, aqui eu vou falar qual que é os recursos dele. Por exemplo, eu vou colocar aqui... nossa, abriu um negócio para mim aqui que eu não tinha entrado, não, hein? Eu estava só com 48 GB, agora está com 16, que é o perigo. Eu gastando mais sem precisar. Só que você tem que olhar. Aqui ele usa o quê? 6 GB, porque na verdade 2 GB está reservando para internamente do worker dele. Isso aqui não é para todos, tá? Por exemplo, se não me falha a memória, na Microsoft, o AKS ele usa 1 GB só, beleza? Mas não são todos. Aqui eu passo, vamos botar aqui, vou deixar 3, tá? Detalhe, ímpar, tá? Muito cuidado com isso. Sempre uso números ímpares para nodes. Porque desastre recovery. Se der algum problema, né? Eu não perco o dobro, eu não perco o de um lado. Então, zonas diferentes. Aqui não vou trabalhar com zona, mas aqui, ó, eu posso adicionar node pool. Por exemplo, eu vou usar esse aqui. Tem que ser no mínimo 2, para esquecer. E eu posso criar outro node pool. Tá? Node pool. Não bom. Beleza? Então, eu posso ter node pools diferentes. Por quê? Mas por que são node pools diferentes? Por exemplo, eu posso dar um node pool aqui exclusivamente para o Kafka. Todas as minhas aplicações vão só para esse node pool. Eu posso especificar isso no meu YAML. Ou, por exemplo, eu falo, cara, eu quero um node pool para fazer uma coisa e uma para outra coisa. Um mais parrudo, um mais barato. Tá? Então, você pode modificar. Essa aqui é a vantagem. Qual que é a visão das suas aplicações do Kubernetes? Nenhuma, não tem nenhum tipo de modificação. Beleza? Não tem nenhum tipo de problema. O que eu faço é o seguinte, eu crio, por exemplo, node pool de processing. Aí eu crio máquinas mais parrudas, porque eu preciso de máquinas com mais memória. Criei esse node pool, posso destruir ele e vida que segue. Tá? Posso fazer isso dinamicamente. Não vou colocar isso aqui não, senão fico sem dinheiro. Aí aqui eu coloco o nome do meu cluster. Tá? Então eu vou colocar aqui K8S, bom demais. Vamos botar trem. Pegou, eu sei se vocês gostam de trem. Mineiro que não fala trem não tem graça. Então, trem bom demais. Beleza? Esse é o nosso cluster que eu estou criando aqui. Eu vou colocar dentro do nosso Kubernetes. E aqui, ó. Se eu ficar um mês todo ligado, eu pago 144 com 3 nodes, 6 GB cada. É 0,21 centavos por hora. Então, assim, de novo, entra a questão de custo. Muito baixo, né? Mas por que é baixo, tá, né, gente? Porque eu estou usando muita infraestrutura compartilhada. Então, não tem nada dedicado 100%, né? Então, ele vai criar aqui. Enquanto isso, deixa eu entrar num outro cluster que vocês poderiam ver. Só enquanto vocês vão ver. Eu vou aumentar, tá, gente? Acho que vocês não estão vendo, né? Deixa eu colocar aqui. Como você habilita o auto-scaling? Tem formas, tá, Diego? Esse da DigitalOcean, eu não estou habilitando auto-scaling nele. Mas você vem aqui, auto-scale. E você pode habilitar o auto-scale, por exemplo, aqui. Aí ele vai fazer baseado em quê? Recurso. Quanto mais recurso ele for colocando, ele vai aumentando o nosso. Automático. Tá? Tomem cuidado quanto a isso, viu? Isso assusta as pessoas de vez em quando. Porque, como ele vai escalando, vai precisando de recurso, eu prefiro fazer o quê? O que eu faço no teste? Teste, eu ponho todas as aplicações, desço o burrar nas aplicações, para me garantir que está funcionando beleza. Na de produção, eu gosto de colocar um autoscaling que ele faz assim, ó. Cara, o máximo que ele vai chegar nisso aqui e avisa. Mas, a gente pode usar HPA, Horizontal Pod Scale, ou a gente pode estar tendo muito agora, que eu não testei ainda, tá? Que é o VPA, o Vertical Pod Scale, e tem também, né, o QEDA, que é famoso, que é evento, ele escala baseado em evento.
Tá? Eu tô preparando uma coisa para vocês para entregar algo de queda. Espera que vai chegar. Preciso aumentar meu dia mais 24 horas, porque só 24 horas não está dando certo, não. Preciso dar uma aumentada no dia aí. Beleza? Vai provisionar aqui. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês o outro cluster. Eu vou mostrar a tela, tá? Vocês não devem estar vendo aí. Eu vou explicar um pouco de namespace, acho que vai ficar legal. Deixa eu ver. Pessoal, quem tiver dúvida, perguntem. Aproveita. Depois eu vou perguntar se todo mundo sabe de Kubernetes. Ninguém falar que não sabe. Vai arrumar uma dor de cabeça comigo, hein? Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, tá? kubectl, tá? Kubectl, get, pega pods que a gente viu, né? Menos N, minha namespace querida, ingestion, por exemplo. Para enfatizar aqui, gente, só para vocês poderem ver, para ficar bem, agora está mais claro, né? Cada aqui, vocês concordam comigo que é uma aplicação, né? Aqui é uma aplicação de broker, por exemplo, uma aplicação com 3 réplicas. Zookeeper, uma aplicação, 3 réplicas. De novo, tudo é réplica, na verdade, tá? Connect. Aqui, olha que legal. Está desejado. Quando eu espero, quando que está ativo. Beleza? Matheus, esses 3 aqui, mais de um container aqui dentro. Cada representa um container. Ou seja, containers estão ativos, up running. Quantos containers eu tenho? Aí está ativo. Beleza? Tudo o Kubernetes trabalha dessa forma. Tá vendo os restarts? Ele marca para você, olha, esse cara aqui restartou 2 vezes, há 17 dias atrás. Esse cara aqui, 45 horas. Cada uma aplicação. Se eu for vir aqui, por exemplo, kube-describe, pod, nome do meu pod, né? Eu quero descrever o meu pod. Ingestion. Né? Vamos ver aqui quem tem dentro de um pod. Vocês poderiam ver. Ó, aqui tem coisa pra caramba. Aqui tem os labels, tá? Isso aqui, de novo, rótulo, né? A query, não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Ó, IP. Lembra que eu falei que ele tem um IP? Todo pod tem um IP? Tudo pode ter um IP e o serviço é outra coisa que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele é controlado. Controle by stateful set HD Kafka. Por que stateful set? Stateful. Porque o Kafka guarda estado. Beleza? Então, ele é um stateful. Aqui eu passo o ID do meu container, né? O container ID. A imagem, ó. Daquela versão anterior. Ele está subindo a 0.28 do strings 31.1.0. Um headless, o serviço headless não tem cluster IP. Não é o pod sempre vai ter isso. Vou mostrar um serviço headless aqui. É o serviço headless que não vai ter um cluster IP. Ele só vai receber comunicação através do nome dele. Tá? As portas, tá? Comandos iniciais, ó. Quando ele executar, roda para mim esse Kafka Run. Olha que legal. Ó, quantidade de CPU e memória, limit, é o meu request. Isso vai estar em todas as réplicas, tá? Porque isso faz parte do meu deployment. E aqui tem mais configurações. Os meus mounts, por exemplo, ele vai subir, já vai subindo esses volumes aqui, né? Esses discos, desculpa, esses folders, dentro lá, já vai dar permissão. Leitura e gravação, tá? Então ele vai... Posso comentar muito mais tranquilo de ler, quando a gente entende da parte de entendimento conceitual. Aqui ele faz o volume, porque, de novo, ele sempre vai ter um volume, tá, gente? Aqui eu coloquei como persistent volume claim, ou seja, cria para mim um volume nível cluster. Se esse pode cair, ele vai voltar e vai ler esse disco de novo.
Se eu não coloco isso aqui efêmero, ele continua sendo stateless. Porém, quando esse pod cair, eu perco todos os dados dentro dele. Ele vai recriar o volume, mas o volume de nível pod. Então, PVC, PV, volumes nível cluster, tá dentro do meu cluster de Kubernetes. PVC, efêmero, volume dentro de pod, nível pod. Matheus, pode me explicar sobre resource quotas? No KTS que trabalho, só posso usar namespace com a cota de 32 GB. Mas tenho certeza que usa bem mais que isso. Então, para que servem as cotas? Se consigo usar bem mais que isso. Gerson, geralmente a cota de recurso é exatamente isso. Você pode usar o limite da cota, você não consegue usar mais. Só que pode ser essa questão de tooling. Você pode chegar até o limite e ele começa a te derrubar. Tá? Tá com cara que é questão de configuração, tá? Tem cara que é questão de configuração. Pode ser que não esteja para ter um tipo de ação. Porque o resource core você pode colocar ações dele, que é limitar ou simplesmente avisar. Matheus, curiosidade, quando eu provisiono um RDS, Azure SQL Database, Oracle Database com a falta de serviço de nuvem, por trás dos panos, tem um container? Possivelmente sim, Diego. O Azure SQL Database é certeza. Digo lá no servidor físico, provavelmente são gerenciados por equipes usando o KQS. Perfeito, é esse mesmo, Anthony. Por exemplo, se a gente vê o SQL Server 2022 Big Data Clusters, 2021, eu não sei, mas Big Data Clusters, a arquitetura dele é containerizada. E já foi feita para ser uma arquitetura containerizada. Então, o Azure SQL Database, com certeza, também, ele é um serviço que está containerizado. Tá? Então, beleza, pessoal. Então, aqui, ó, as informações de pod daqui dentro. Grande parte da inteligência do próprio pod, tá? De novo, aqui foi desenvolvido assim. A gente só trabalha utilizar aqui a aplicação. A gente está desenvolvendo uma aplicação, beleza? Vou pegar um headless aqui para você poder ver. Vitor, K. Vou fazer mais rápido, a pessoa botei K. K é um alias de kubectl. SVC-N database. Acho que database, acho que tem. Aqui, ó. Tá vendo? Postgres, o cluster IP non, porque não tem cluster IP, mas é o serviço. Se eu for no pod, os meus... Aqui vai ter. Se eu der um describe, SVC de serviço, nome do meu serviço, -n database, eu vou ver que ele está apontando para esses endpoints. Esses endpoints aqui são os meus pods. Tá? É isso que é assim que funciona. Um serviço aponta para os pods, né? E os pods é onde está a aplicação propriamente dita. Mas o pod, obrigatoriamente, tem que ter um IP, para ele poder comunicar com o serviço. Tá? Aí ele vai ter que ter mesmo. Beleza, gente. Aqui, ó. Meu cluster está no ar. Né? Legal demais. Deixa eu adicionar ele aqui. Para vocês poderem ver. Trem bom demais. Vamos fazer um kubectl nele aqui, só para a gente ver. Tá. Matheus, nesse caso aí, Matheus, nesse caso aí que você fez para ter notebook 6 GB, caso use uma aplicação, tipo, use no mínimo 8 GB, o KTS virtualiza a memória para prover esse recurso mínimo no container? Não, você vai ter que disponibilizar. Depende, na verdade, como é que tá, Gerson. Se você tiver se sua aplicação está distribuída, tá? Ela não está, tipo, 8 GB um único container, por exemplo, você não precisa preocupar. Ele mesmo vai rodar e se distribuir dentro do cluster. Se sua aplicação está em um lugar só, você precisa de uma máquina maior. Porque quando ele for subir o pod, ele vai estar em um node. Tanto que se a gente for ver aqui, ó, como é que a gente vê? Vou mostrar para vocês aqui agora. Ok, get nodes, ou seja, meus nós. Né? Eu vou pegar um nó, ok, describe node. Acho que é isso mesmo. Se não está na memória, é isso mesmo. É isso mesmo. E aqui, ó, quando você dá um kubectl describe node, o nome do node, ele te fala qual pod que está atrelado a ele. Tá? Aqui, nome é o pod. Quando está dando de recurso, você consegue ver tudo aqui. Se você tiver um pod único de 8 GB, você vai precisar de uma máquina de 8 GB superior. Tá? Agora, se tiver distribuído,
8 gigas em 2 pods de 4, por exemplo, vai ficar distribuído, beleza, mas não se preocupar não, ele vai distribuir dentro do cluster. Tá? Para que a gente trabalha, por exemplo, em aplicações distribuídas. O cara joga aqui e pulveriza. Por isso que é o legal. Aí você pode ter, tipo, vai estar um em outro nó, a gente vai separar, ele vai separando o algoritmo de quem responde mais rápido e que tem mais recursos disponível. Beleza? Pessoal, de novo, vamos começar devagar, tá? A ideia é vocês entenderem o Kubernetes. Viu como é que é simples? A gente chega, cria um cluster, entende a abstração, entende o que é pod. Deixa eu voltar aqui de novo, para vocês pegarem de novo. Quero muito que vocês peguem esse pedaço aqui, que é muito importante. De novo, a gente vai ter uma série para falar só de Kubernetes, então a gente vai entrar em detalhe nisso aqui. Então, assim, é mais para vocês tirarem umas dúvidas, tá? Então, aqui, a gente vai entrar muito nisso aqui, mas tanto que eu não entrei nessas duas partes aqui agora, eu vou deixar isso para a série, tá? Eu coloquei aqui, mas não tinha isso para a série. A gente entra numa série de outros conceitos que eu acho que não é interessante a gente entrar nesse momento, mas a ideia é isso aqui, tá, gente? Quando a gente fala que a gente usa muito Kubernetes, por quê? Porque é muito mais simples. Imagina eu ir para esse cara aqui, tá? Vamos vir aqui. Vou até marcar ele aqui como não bom. Vamos ver aqui, ó. Imagina eu ter esse modelo em que eu tenho que subir um cluster de Kafka. Aí eu vou ter que subir o binário do cluster de Kafka em cada máquina virtual. Aí vão comunicar entre elas. Eu vou dar uma chave, a chave eu vou colocar nos outros clusters para entrar dentro do cluster. Beleza. Se um dá pau, uma máquina, eu vou ter que comprar outra, esperar chegar, configurar tudo de novo. Mesmo se eu automatizar isso, ainda assim é um parto, tá? Então, a ideia é ser ágil. Então, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom. Beleza? A gente está nesse cara aqui, ó. Esse aqui tá bom. E esse aqui é melhor ainda, né? Vamos colocar isso aqui como melhor ainda. Então, um monte de Vzinho aqui, ó. V, um monte de Vzinho. Esse aqui é o bom demais. Beleza? Pessoal, estudem Kubernetes, tá? Cada vez que eu converso com líderes de mercado, a gente passa em podcast, a gente faz reuniões estratégicas, eu pergunto. Cara, vocês sempre vão reparar que toda pergunta de podcast para pessoal de fora, eu sempre pergunto no final, cara, de fato, Kubernetes para vocês é uma realidade? Para dados, tá? De dados, cara, não só é como, tipo, a gente está migrando, clientes estão usando demais, eu recebo muitas propostas de fora para trabalhar por causa do meu conhecimento de Kubernetes. Eu faço entrevistas para ver como é que é, uma das coisas que os caras eles precisam é esse viés do tipo, cara, custo. Isso aqui reduz um custo tremendo, tá? Isso é gerenciado demais. Então, você começa a falar assim, cara, vamos fazer primeiro uma POC. Eu vou te mostrar, em vez de você subir isso no seu gerenciado, pago, vamos subir isso aqui no open source, dentro do Kubernetes. Então, assim, sempre tragam soluções, tá? Isso é uma delas. Igual o Lon fala, eu acredito fortemente que nos próximos 4, 5 anos, isso vai crescer a demanda, assim, assustadoramente. Se vocês pegarem agora, imagina vocês há 4, 5 anos, né? Como é que vocês vão estar bem posicionados. Quando a onda bater, não tem especialista. Tem. As pessoas que estão aqui. Começaram a pegar lá atrás, começaram a ver. Então, assim, galera, ficam focados. A Floriano disponibilizou um formulário, preencham para a gente, tá? De novo, essa aqui é a parte mais conceitual, que vocês entendessem, tirassem dúvida. Eu perguntei isso para o Brian Olson sobre isso. Né? Então, assim, sempre, a gente vai começar devagar, depois eu trago coisas mais avançadas de Kubernetes. Então, aqui, eu nem fiz o deployment para vocês poderem ver. Depois a gente vai fazer uma de deployment, depois interação. Depois, gente, cara, eu quero vocês usando demais Kubernetes. Então, depois vocês postem lá o que vocês gostariam de ver, tá? Além da parte que a gente já vem mostrando de deployment, aquela coisa. Eu tenho uma dúvida de Kubernetes nesse ponto, nesse sentido. Como é que isso acontecer? O que eu faço, tá? Lógico, gente. Ele é tolerância à falha,
Mas tem coisas, né? Que, bom, Matheus, perdi o PVC, o PV morreu. Aí, se você não tiver uma pílula distribuída que conecta na outra, que tem a duplicação, que tem o fator de replicação em outros discos, né? Aí não tem muita coisa que fazer. Mas, tirem dúvidas, perguntem, que é muito importante. Tá? A gente excedeu um pouco o horário aí para vocês pegarem essa visão 360. Início da caminhada de Kubernetes para quem não tem familiaridade. Quem tem, ótimo. Realmente, isso aqui, estudem bastante, tá? Convém passar antes Docker puro, direto Kubernetes, Etienne. O Docker você pode ler, entender, mas eu não aconselho vocês fazerem nenhum tipo de prática no Docker, tá? Ou fazer prática do tipo CREMA sobre Docker, sobre nada de nível aplicação complexa, beleza? Faz a aplicação simples para vocês entenderem como é que funciona, mas Kubernetes, velho. Kubernetes. Porque, somente você trabalhar com Spark, Kafka... peraí. Passando um helicóptero essa hora, bicho. Vocês trabalharem com Spark, Kafka, Airflow, todo esse tipo de tecnologia, vocês têm que entender sobre Docker, mas vocês vão usar mais Kubernetes. Então, leia sobre Docker, tá? Mas não tenta subir Kafka no Docker, não recomendo. Eu vou subir Airflow, não recomendo. Sobe tudo no Kubernetes direto, beleza? Começa a fazer esse teste. Subida de aplicação pronta, Kubernetes. O que eu tiver que desenvolver por conta própria, aí eu faço no Docker. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai fazer uma dinâmica de criar uma aplicação, um producer, API no Kafka, no Docker, se vocês quiserem. Um consumer no Docker. E mostrando esses caras rodando, a gente faz um output para outro lugar. A gente pode pensar em dinâmicas assim. Mas nesse sentido, vocês desenvolverem aplicações próprias. Aplicações prontas de Big Data, Kubernetes. Pessoal, é isso então, né? Eu acho que deu para ter uma visão interessante do Kubernetes. Tá? Então, agora vamos para o Slack, vamos estudar, vamos correr atrás. Vai ter a sede de Kubernetes. Então, isso aqui, como eu falei, isso aqui é um taste, é só um pedaço, tá? Do que a gente está para promover. A ideia é ter muito mais coisa. E, gente, mas vocês gostaram, que bom que vocês gostaram, tá? Não, a série vai ter muita coisa na série. Nós estamos falando sobre isso. E, galera, é isso. Se quiserem tirar dúvida depois comigo, comentar essa informação, pode me chamar lá no Slack, tá? Semana passada eu estava em treinamento, por isso que eu não consegui responder. Mas agora eu já estou disponível já para a gente poder tirar dúvida. Aí, passou bom demais da conta. O mineirês, quem é mineiro, mineiro sempre será. Não tem jeito. Então, gente, fechou, tá? Floriano, pode encerrar a gravação. Galera, brigadão mesmo, coração. Vamos manter lá, vamos aparecer mais, vamos participar mais. Cara, a gente tem muita coisa para soltar esse final de ano, senão não tá uma correria danada, porque a gente quer muita coisa para vocês. E é isso, gente. Brigadão e até a próxima. Valeu demais. Valeu.